Meus amados, primeira carta de João, capítulo 4. Primeira epístola de João, capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo de número 6. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amém. Que Deus aplique em nosso coração Sua palavra, que nos ilumine o entendimento. Meus irmãos amados no Senhor, anteriormente João enfatizou o amor como aquilo que tanto nos separa do mundo, quanto aquilo que nos identifica no mundo. E João coloca isso como algo essencial da nossa identidade cristã no mundo. O amor como uma marca, como uma característica. Agora, João está enfatizando a urgência de que a igreja tenha um amplo domínio da verdade de Deus. Ele está trabalhando a fim de deixar esta afirmação certa à igreja. A igreja precisa ter domínio preciso, seguro, amplo da verdade de Deus, da doutrina de Deus, do verdadeiro ensino que procede do verdadeiro Espírito Santo, do verdadeiro Espírito de Deus. E Ele é o Espírito da verdade. Como já dissemos, este Espírito nunca, jamais nos conduzirá ao erro. Ele não tomará qualquer um de nós pela mão, jamais nos conduzirá pela estrada do engano. Ele é o Espírito da verdade. O Espírito acerca do qual Jesus, referindo-se como Consolador que haveria de vir, conduziria o seu povo em toda a verdade. E isso significa, portanto, que nós saberemos, guiados pela verdade, guiados pelo Espírito da verdade, possuidores de um conhecimento necessário, fundamental, necessariamente amplo da verdade, agarrados a isto, detentores disto, nós saberemos se aqueles que ensinam, se aqueles que pregam, têm verdadeiramente o Espírito de Deus. Se falam da parte de Deus, se eles falam segundo a verdade apostólica, e então nós saberemos, portanto, se de fato o Espírito Santo foi Ele quem deu a estes homens esta palavra, esta mensagem, esta doutrina, que ora eles pregam.
E se nós soubermos que eles não falam segundo aquilo que o Espírito Santo deu aos mensageiros originais da doutrina apostólica, os apóstolos, nós saberemos então que eles não procedem de Deus, eles procedem do diabo. João, meus irmãos, portanto, irá demonstrar isso exatamente nos versículos que nós acabamos de ler nesta manhã. E ele faz isso, em primeiro lugar, ele começa com uma recomendação. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Esta é uma recomendação à qual nós devemos nos ater, devemos nos voltar a ela, devemos atender a esta recomendação. Não deis crédito a qualquer espírito. Se bem que esta recomendação pode ser tomada como uma ordem, não deis crédito. Isso não alteraria, de fato, o significado daquilo que João está comunicando à igreja. E este modo de João se pronunciar à igreja, esta maneira pela qual ele fala à igreja, é certamente uma palavra preventiva. João não pode estar com a igreja todo o tempo. Ele não pode estar em todas as igrejas todo o tempo. Ele nem ao menos poderá estar com a igreja pessoalmente toda a vida da igreja, senão apenas a vida dele mesmo, até que ela se finde. Ele não poderá ser sempre uma voz viva, pessoalmente viva, entre os irmãos, falando a viva voz, ou mesmo escrevendo sempre que uma demanda surge. Mas ele continua a falar, porque afinal de contas, não é João em si mesmo que fala à igreja, mas é o próprio Espírito de Deus que fala por seu servo ao povo de Deus. Então ele pretende prevenir a igreja dos erros e daqueles que são canais de comunicação dos erros. O que João diz, meus irmãos, portanto, visa suprimir, reprimir, anular aquela boa vontade e mesmo aquela boa e sincera vontade do povo de Deus, que por vezes acredita muito facilmente em todas as coisas que se dizem ser em nome de Deus, não é? O povo de Deus parece às vezes tão ingênuo, tão infantil neste sentido, tão crianças. João então está prevenindo a igreja para que ela não haja, não se comporte, pelo contrário, ela reprima. Ela venha sufocar esta boa vontade e muitas vezes esta boa, sincera vontade de tão depressa crer em tudo que se fala nos púlpitos. Da parte de qualquer um que diz, sou pregador ou ministro do Evangelho de Cristo. João está dizendo, não acreditem rapidamente em tudo que vocês escutam, em qualquer pessoa que declara, que reivindica falar em nome do Espírito de Deus. E o que vemos, meus irmãos, nos dias de hoje? O que temos nos dias de hoje? A internet abriu uma janela muito larga, portões
para que nós enxerguemos o que se passa no mundo, né? De maneira tão rápida, tão direta. E o que temos nos nossos dias, irmãos, senão uma parcela gigantesca da igreja evangélica brasileira que, como meninos, acreditam em tudo o que ouvem nas igrejas. Qualquer um. E não importa quão mirabolante, não importa quão fantasioso, não importa quão esquisito, não importa quão estranho certas coisas faladas possam soar aos ouvidos destas pessoas, elas não se sentirão afetadas em sua consciência por isso, porque afinal é o homem de Deus quem está falando. Mas quem garante que é o homem de Deus? Que Deus? E certamente as horas deste dia seriam ínfimas, insuficientes, muito poucas, para referirmos-nos a todas as coisas loucas e estranhas que se falam nos púlpitos das igrejas. Não teríamos horas hoje para nos referir a cada uma delas. O que João então quer é que os cristãos sejam criteriosos. Escute isso. Criteriosos. E isso, meus irmãos, então, num primeiro momento, pode parecer assim um tanto incrédulo demais. Vejam como ele diz: amados, não deis crédito a qualquer espírito, não acreditem em qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus. A recomendação, portanto, de João à igreja implica em que a igreja deve ser criteriosa, ela deve ter critérios. E isso nos tira de um ponto de ingenuidade boba, inocente, tola, e nos coloca numa posição de homens amadurecidos, entendidos, que compreendem, sábios. E claro, ouvir uma pregação, ouvir um ensino, uma doutrinação, e olharmos isso de modo crítico, sendo criteriosos, examinando, observando, tentando ver a natureza do que se ensina, do que se diz, isso pode parecer assim: você está sendo um pouco incrédulo, irmão. Deixe de incredulidade, creia. Esses jargões evangélicos, carismáticos, né? Não ficaram só nas rodas propriamente carismáticas, invadiram igrejas até históricas e até conservadoras por aí afora. Mas João diz: não deis crédito. E então, em segundo lugar, João fornece um método à igreja. Ele aponta um método. Antes provai os espíritos se procedem de Deus. O Espírito Santo, meus irmãos, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele não será ofendido quando nós provarmos se aqueles que pregam de fato estão pregando a verdade. Eu acredito que alguns irmãos desprovidos da instrução ou dos avisos sérios necessários, eles até se limitem, eles até nem se atrevam, no bom sentido, em provar, examinar, testar o que se ouve, porque talvez eles
tem ingenuamente aquele receio, aquele medo de ofender o Espírito Santo. Ora, como é que Deus está falando e eu vou testar para ver se é Deus? Eu vou estar ofendendo o Espírito Santo. Mas eu quero afirmar nesta manhã, à luz desta palavra aqui, o Espírito de Deus não será ofendido quando nós provarmos aqueles que falam, provarmos aquilo que se fala nas igrejas. Não, pelo contrário, o Espírito Santo será extremamente ofendido quando a igreja de Deus ceder não apenas seus ouvidos, não apenas sua mente, mas seu coração para acatar todo e qualquer ensino, e todo e qualquer ensino que não procede da fonte genuína da verdade, que é Deus. Aí sim, ele será extremamente ofendido pela igreja. E sabe por que o Espírito Santo não se ofende? Se vocês estão agora mesmo me provando a mim e provando o que eu vos prego, ele não se ofende porque a verdade resiste a qualquer teste. Porque a verdade resiste a qualquer prova. Ela pode ser submetida ao fogo da prova, ao fogo do teste, ao fogo do exame profundo. Ela resistirá firme, inabalável, porque ela procede de Deus. Mas o erro, o engano, a heresia, a falsa doutrina, esta não. Daí João dizer: não acatem como verdade qualquer coisa que se prega, examine, prove. E a razão é óbvia, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Muitos falsos pregadores. A verdade não é afetada quando nós a aprovamos. Porque quando nós provamos o que se prega, e se o que se está pregando é a verdade que procede de Deus, então muito mais nítido se tornará para nós o seu valor, a sua integridade, a sua essência, se tornará muito mais reluzente para nós, como o ouro tirado da mina. Não é tão brilhante, não é tão amarelo, não é tão impressionante aos olhos, até que ele seja submetido ao teste do fogo, à depuração, à purificação, e então ele vem às nossas mãos como uma joia preciosíssima. A palavra provai, que João usa, provem, provai. Este é um termo especificamente do campo da metalúrgica. Provar é um termo que João extrai da área da metalurgia. E esta palavra significa que quando alguém quer perceber, saber mesmo, ter a certeza da pureza e do valor de um metal, então ele submete aquele metal ao fogo, para que as impurezas sejam consumidas, para que o nobre seja separado do que não é nobre, para o que é íntegro seja separado do que não é íntegro, para o que é verdadeiro seja separado do que não é verdadeiro, para o que é valioso ser separado do que não é valioso. O que Deus quer, portanto, meus irmãos, é que nós possamos provar, submeter à prova do fogo tudo o que os homens pregam. Vocês precisam pôr a teste, vocês precisam examinar o que estão pregando antes de aprovar, de tomar como verdadeiro isso, de dizer: isso é valioso para mim. Não chamem valioso o que não é valioso. Não chamem precioso o que não é precioso. Assim como não se deve dar pérolas aos cães, não tomem a mentira por verdade,
E aqui tem um detalhe importante. O Espírito Santo, por meio de João, nos diz que o método de se atestar, escute isso com muita atenção. O Espírito Santo nos diz por meio de João que o método de se atestar um ensino como verdadeiro ou falso não é o método do subjetivismo. Não é um método subjetivo, mas é um método objetivo. E o que isto é, afinal de contas? O que isto significa, de modo prático, isto para nós? Observem, meus irmãos, alguns crentes têm o costume de ouvirem determinados pregadores, determinados ensinos e doutrinas, e quando eles ouvem estas coisas, eles dizem assim: eu sinto que isso é de Deus. Vocês já ouviram isso? Vocês já falaram isso? Não esconda os teus pecados. Eu sinto que é de Deus. Ou ele diz assim: sabe, irmão, a gente sente quando é de Deus, não é? Um dia uma irmã disse assim: não é verdade, pastor? A gente não sente quando é de Deus. Eu digo: não. Coitada da irmã, ficou tão sem graça. Mas era a oportunidade que eu tinha para ensinar a verdade para ela, gente. Eu disse: minha irmã querida, não pense assim. Não é assim. Este não é o método do Espírito Santo. O Espírito Santo deu um método? Você não encontrou ainda? Está aqui no texto. Você não viu isso? Não acredite em qualquer espírito. Antes, provem se os espíritos procedem de Deus. Como? Esta é a pergunta, Espírito Santo. Sentindo? Não. Meus irmãos, o que está errado com esta forma de pensar acerca da verdade, ou esta maneira de atestar algo como verdade ou mentira? Sentir. Estou sentindo. Eu senti. Primeiro que sentir está no campo do experiencialismo, a experiência particular e privada, pessoal, intransferível. Não é verdade? Isso é subjetivo. O que está errado com esse método de aprovar ou rejeitar um ensino, uma doutrina, uma pregação? A resposta é esta. Escute para você não errar. Por que este método subjetivo do sentir para testar, comprovar algo como procedente de Deus está errado? E se está errado, não devemos nos valer dele, porque está errado. Precisamos nos ater ao que é verdadeiro. Por que está errado? Simplesmente porque não foi assim que o Espírito Santo ensinou. Então nós temos que parar de querer fazer o que a gente mesmo definiu como padrão ou procedimento e começar a nos valer daquilo que Deus já nos deu na sua palavra. Não foi assim que o Espírito Santo ensinou. Não foi assim que ele nos ensinou a fazer, meus irmãos. Porque isso é subjetivo. É o que você sente, mas não é o que todo mundo tem que sentir. Não é verdade? A experiência da salvação em Cristo é tão particular e confere a cada um daqueles que foram salvos por Ele, regenerados, justificados, adotados, a cada um uma experiência particular, pessoal, intransferível, incomunicável. A minha experiência na salvação é minha, a tua experiência é a tua, e você não pode achar que não foi salvo porque não passou pela minha experiência, ou porque talvez não sentiu o que eu senti. Uns choram, outros riem de contentamento, uns nem choram, uns nem riem, ficam sérios. As emoções se demonstram de modo variado, os sentimentos são plurais.
O que um sente não significa o que o outro sente. Talvez alguém esteja profundamente quebrantado pela palavra e pelo Espírito agora, mas o outro não está. Mas não quer dizer que você é mais espiritual do que o outro. Porque assim como você está acolhendo a verdade em seu coração, ele também o está. O que você sente não é o que o outro tem que sentir. Então o Espírito Santo não deu este método para ferirmos a verdade. Não é um método de provar, a fim de discernirmos a verdade do erro. E qual foi o método que ele deu? Aquele que é contrário ao subjetivo. O que é objetivo? Contrário a esse método subjetivo que não honra o Espírito Santo. Esse método de dizer, isso é de Deus, isso não é de Deus, porque eu senti, não honra o Espírito Santo, porque não se vale do que o próprio Espírito Santo fornece à igreja. Você está entendendo isso? Então, se, como metalúrgicos, nós temos que pegar aquilo que ouvimos e colocarmos na fornalha, no fogo da provação, para provar, para testar aquilo, se esse forno for o forno que você fez com as suas mãos, se o fogo foi você que acendeu, ele não serve. Você tem que usar o forno de Deus. Você tem que pôr isso no fogo que Deus mesmo acendeu. Lembra-se lá de quando ele inaugura, quando ele dá o tabernáculo, ainda no deserto, ao povo de Israel, os primeiros capítulos de Levítico. Capítulo 9, a inauguração do tabernáculo, da tenda da congregação. Naquele dia, Deus acendeu o fogo do altar, do sacrifício, do incenso, do céu. Deus acendeu o fogo. E o incenso deveria ser queimado com aquele fogo. Mas o que Nadab e Abiú fizeram, capítulo 10 de Levítico, trouxeram fogo de fora, outro, que não era aquele que Deus tinha acendido, era um que os homens tinham acendido, eles entraram com fogo estranho, Deus os matou. E esse é o fim, é o destino, é o caminho de todos aqueles que tentam aferir a verdade, provar a verdade baseada no fogo que eles mesmos acendem. Eles serão destruídos porque não amam a verdade. Então, provar se algo é verdadeiro ou falso, de modo subjetivo, segundo o que eu sinto, isso não honra o Espírito Santo, que é o autor da Escritura. O Espírito Santo é o autor da Escritura. Homens santos falaram, movidos, inspirados pelo Espírito de Deus. Porque esse método subjetivo não honra a Deus, mas honra ao coração do homem. Então, João diz que devemos provar, que devemos fazer uso do método objetivo. E nós podemos ver isso na própria Bíblia. Um exemplo claro, maravilhoso, poderoso disso. Lá em Atos dos Apóstolos, eu o convido a abrir a Bíblia que está em suas mãos, no capítulo de número 17. Versículos 10 a 12. Atos dos Apóstolos 17. Versículo 10 a 12. Aqui está a demonstração do método do Espírito Santo. Se você não sabia qual é o método do Espírito Santo, se o que João disse não foi suficiente, provem, testem, e você pergunta, mas como? Já que não é segundo o que eu sinto, qual é o método? Como? Está aqui, Atos 17, 10 a 12, diz a Escritura. E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora,
estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Olha só, os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. E por quê? Pois receberam a palavra com toda a avidez, prontidão, disposição, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. O método do Espírito Santo para aferirmos a verdade, para provarmos os Espíritos se procedem de Deus, se o ensino é sã doutrina, se é a verdade da Escritura, é este. É um método objetivo do Espírito Santo. Como é isso? É um método de ouvir e conferir com a palavra de Deus, uma verdade objetiva do Espírito Santo, conferir coisa com coisa, conferir o que se ouve com o que está escrito. Este é o aferidor da verdade. Ela diz, não você, o que é a verdade. Ela diz o que é certo, não nós. Ela. Porque quem tem autoridade de dizer o que é verdade e mentira, dizer o que é verdade e engano, não são homens, mas é Deus que fala na Escritura. Então o método do Espírito Santo é esse. Então o que João está dizendo para a igreja é: vocês têm a verdade já entregue por nós apóstolos. Vocês têm esta verdade entregue. Ele está com vocês, as coisas antigas já ditas, ampliadas, explicadas. Vocês têm a doutrina. Então, não acreditem em todo pregador. Confiram com o que vocês já têm recebido, se isso está de acordo. Isso é testar. Imaginemos, irmãos, de modo breve, se muitos cultos por este país afora, se muitas pregações por este país afora, se seriamente você parar para ouvir e começar a conferir coisa com a Escritura, como os bereanos que foram mais nobres, será que você vai poder ao final dizer: todas estas coisas de fato são a verdade, e este que fala da parte do Espírito de Deus? Será? Claro que não. E por que as multidões estão sendo arrastadas por estes falsos profetas da atualidade, irmãos? Por que as multidões são tão levadas, não apenas a ceder seu coração, seus ouvidos, às vezes para dar a estes lobos fortunas, enriquecê-los, dar dinheiro? Eles puxam tudo, eles não têm escrúpulos, eles não têm vergonha, eles não têm limites. O limite para estes homens é o céu. Enquanto não se chega lá, eles vão fazendo. Enquanto não se alcança as nuvens, eles vão fazendo. E por que as multidões estão aos pés destes bandidos do cristianismo? Porque são como ovelhas desgarradas que não têm pastor. São como ovelhas pobres, famintas, não sabem de quê, coitadas. Precisam do verdadeiro alimento, mas a elas é posto palha seca. Precisam de pastos verdejantes. Pobres ovelhas são levadas às terras secas, sedentas e áridas. Precisam de água fresca, mas o que elas têm, senão água suja de fontes rotas, enlameadas, fédidas.
porque não são conduzidas por pastores que são conduzidos pelo bom pastor, que conduz, por fim, todo o seu rebanho aos campos verdejantes, às águas de descanso. Examinar o que se ouve, conferindo, para ver, para testar. O Espírito Santo não fala separado da Bíblia. Ele não fala fora da Escritura. Ele não vai te levar a viver algo que ele não ensina na Escritura. E como pastor devo então encarar qualquer experiência de minha vida que não condiga com a Escritura? Mentira! Ilusão! Pobre ilusão! Coitada ilusão! Porque enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Esse método do Espírito Santo nada tem a ver com sentir, está vendo? Você não precisa sentir nada, você precisa conferir, é objetivo, é preto no branco, é aqui com aqui. Espera aí, deixa eu ver se encaixa. Não, ficou um dentinho da catraca fora, não presta. Mas foi só um dentinho que não encaixou, não serve. Não, mas não, não. Às vezes a gente fica tentando forçar a barra, gente. Insistir para achar um jeitinho de encaixar, de suavizar. João não suaviza, ele é absoluto. Ele diz mentira e erro, verdade e engano, vida e morte. Espírito de Deus, espírito do diabo, filho de Deus, filho do diabo, absolutos. Por que nós queremos suavizar? Mas ficou só um tantinho de fora. Você já viu aquela conversa de gente que diz assim: sabe, pastor, eu estou indo numa igreja ali na minha cidade, no meu bairro, perto da minha casa até, quem sabe, enfim. Eu vi umas coisas lá que não está na Bíblia. Não confere com a palavra de Deus. Eu sei que está errada. Não consta. Tem uma arca da aliança lá. E aí todo culto, o pastor e os presbíteros, o pastor entrando na frente, os presbíteros tentam segurando a arca da aliança. No ombro, direitinho. Mas eu sei que aquilo ali não pode. Tem umas coisas erradas, mas tem umas coisinhas certas também. Aí você fica lá, sabendo que está errado, claramente. É porque o senhor sabe, né? Suavizar. O Espírito Santo não suaviza essas coisas. Ou é verdade ou é mentira. Ou eu falo por Deus, ou falo pelo diabo. Ele está dizendo isso. A quem vocês estão ouvindo? Era isso que João esperava, meus irmãos, que a igreja submetesse ao fogo da prova do teste o que se ouvia. É provável que ao escrever essas coisas, naqueles dias, falsos mestres, falsos pregadores tivessem tomado a frente da igreja em algum momento, e eles estivessem já pregando e ensinando as suas heresias. E o que João está dizendo é a fé genuína como um conjunto de verdades a qual devemos nos agarrar. Esta igreja, como qualquer outra igreja cristã, aqui em qualquer lugar do mundo, ela possui um conjunto daquilo que ela chama verdades, um conjunto de crenças. Nós cremos na Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo. Nós cremos na morte vicária de Cristo, na sua encarnação, na sua ressurreição. Nós cremos que o batismo é um selo e sinal da aliança. Nós cremos na salvação eterna. Um conjunto de crenças, de verdades compactas. A igreja recebe, ela toma e ela se agarra a isso e ela vive para professar isso. Mas escute, João está dizendo é que a fé genuína, como um conjunto de verdades que vão nos sustentar, a crença sólida, ela não vem aos passos rápidos, às carreiras, ela vem com paciência, com marcha, ela vem
na cadência, nós vamos aprendendo as verdades. Elas vão sendo assimiladas, e para isso, você tem que ceder o ouvido, você tem que sentar, você tem que colocar à disposição de querer ser ensinado, de querer aprender, de querer ouvir. Meus irmãos, nosso tempo chega ao fim agora de manhã. Eu pregaria até às 11, mas eu não posso fazer isso. E nós vamos continuar a falar destas verdades que João está colocando aqui à noite. Para agora, o que nos é suficiente saber é que nós temos, como a igreja a qual João escreve, uma recomendação. Esta recomendação é para nós. E a recomendação é: estejam prevenidos, estejam certos, saibam, não deem crédito, não acreditem em tudo, em qualquer um que aparece. Oh, meus irmãos amados no Senhor, permitam-me referir-me a algo que ainda ontem pela manhã eu ouvi. O irmão Ivan Margem estava junto, eu estava junto lá, e nós ouvimos. Eu vou me referir a isso, porque afinal se encaixa como uma pérola, como a cereja. Quando um moço sincero, conversando conosco, uma conversa muito boa, muito agradável, ele dizia há anos ter estado nesta igreja, congregado aqui um período. E nesse momento inicial da sua caminhada aqui, ele não entendia como até então, eu não sei se começou a entender mais a partir de ontem, ou se a cabeça começou a se abrir, mas ele disse: eu nunca aceitei esse negócio de predestinação. Não dá para ser presbiteriano se você não crê na predestinação, dá? É impossível. Seria uma tortura para a sua alma permitir que você se tornasse membro desta igreja se você não crê nisso. E ele disse: nunca aceitei. Como é que pode Deus predestinar ninguém? Aí você está se perguntando, o que é que isso tem a ver com o que acabamos de ouvir? E conversamos um pouco com ele, e ele disse assim: procurei o pastor da época desta igreja para tratar desse assunto. Não, é verdade, é bíblico, tal, na palavra de Deus, Deus predestina, tal. E o irmão ficou meio desconfiado. Dias depois, subiu ao púlpito aqui dessa igreja. A este púlpito, neste púlpito, subiu um pregador aqui. Subiu um homem aqui que se diz pastor. Pastor dessa igreja à época, e o conselho à época autorizaram. Eu não estou falando isso aqui para envergonhar ninguém, não. Mas nós estamos submetendo tudo ao fogo para que o brilho do que é valioso ressalte. Eu não sei nem quem eram os presbíteros da época. Também não me interessei em saber. E aquele pastor que veio à igreja aqui, talvez os mais velhos lembrem disso, ele disse com todas as letras que a doutrina da predestinação é coisa do diabo, aqui nesse púlpito, na igreja presbiteriana. Crer na doutrina da predestinação é coisa do cão, de Satanás, do diabo. Olhe só que coisa. João está dizendo: sejam criteriosos. Sabe o que foi que aquele rapaz disse para mim ontem, para o Ivan? Aí é que eu não entendi nada, porque o pastor dizia que tinha, e bota no púlpito um cabra que diz que é do diabo. Eu digo: eu estou com esse cara. Alguns irmãos não entendem às vezes porque não sobe aqui nesse púlpito qualquer um para pregar. Porque a gente não fica vendo aventureiros entrar aqui e pregar. Qualquer um cidadão que pousa de paraquedas diz: eu sou pregador. Opa, pregue, tem uma palavra, venha trazer uma palavra de Deus aqui.
Alguns irmãos não entendem isso. Talvez até critiquem, achem que é um protecionismo pulpitiano exacerbado. Não, irmãos. É amor primeiro à verdade e amor à alma de vocês. Para que vocês não sejam seduzidos pelos enganosos, levados ao erro por qualquer vento de doutrina. Um homem que chega a um púlpito desta igreja para falar isso, ele não é digno de subir esse púlpito. Ele é falso mestre. Ele não pode falar às ovelhas de Jesus Cristo. Que afronta, que ousadia. Era para um presbítero ter tomado ele daqui do microfone aqui, impedido essa desonra ao Espírito Santo. Porque mais importa agradar a Deus do que a homens. João está dizendo, método, critério, sejam criteriosos. Escutem, eu não quero que vocês creiam no que eu digo aqui, automático, irmãos. Sejam criteriosos. O método, objetivo, testem com a verdade o que vocês escutem. Vão para casa daqui a pouco. Abra uma Bíblia, examine se as coisas que eu disse estão aqui. E as coisas que eu acabei de dizer estão gravadas, vão ser disponibilizadas no YouTube. E vocês vão poder voltar e, deixa eu ver agora, ouvir o reverendo e eu vou examinando, ver se ele está certo. E se estiver certo, aí eu creio mais ainda. Método, critério, submeta a um fogo da palavra de Deus. Amém. Assim seremos fortalecidos, seremos livres do erro e do engano, firmes na sã doutrina de nosso Senhor. Amém.